paz, queridos. Eu sempre gosto de chegar para trás um pouquinho. Amém? Eu queria pedir um dos irmãos, por favor, desligar aqui. Minha mão já está gelada aqui. Amém, querido? Estou muito feliz de estar aqui hoje, depois do banquete espiritual de ontem. Meu Deus, quantos podem dizer amém por aquilo que você recebeu ontem? Foi a terceira vez que eu participei do Propulsão, mas todas as vezes o Senhor revela algo novo aos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus é poderosa. E ontem eu fui para casa pensando, meu Deus, como é bom nos alimentarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus é vigor. Amém? A palavra que o Senhor colocou em meu coração é uma palavra que eu já ministrei aqui já há um tempo atrás. Mas esses dias, essa palavra, esse texto, essa história começou a vir bem forte ao meu coração. Há uns 3 domingos atrás, eu estaria ministrando aqui, mas aí eu estava com muita dor de garganta, muita tosse. E aí o pastor Dan ministrou, e era a palavra que eu ia ministrar. Depois eu pensei, eu vou mudar essa palavra, eu vou mudar essa ministração, porque ele falou, mãe, depois a senhora ministra, a hora que a senhora estiver com a garganta melhor. E tentei mudar para outro texto, mas o Senhor não permitiu, porque essa palavra voltava ao meu coração, e relendo, estudando, eu pude perceber o quanto essa palavra é própria para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, nós vamos falar, nós junto com vocês aí, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e 2. Esse texto, ele se encontra em 2 Reis também, capítulos 22 e 23. E também repete a história em 2 Crônicas, capítulo 34 e 35. Amém? Então, nós vamos refletir nessa palavra as verdades da palavra de Deus, aquilo que o Senhor já preparou para nós nesta noite. Amém? Então, vamos ler. Josias tinha quantos anos de idade? 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou quantos anos? 31 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu gosto muito de ler de estudar sobre os personagens da Bíblia, mas o mais importante do que ler, do que estudar sobre os personagens da Bíblia, é extrair lições importantes para as nossas vidas e aplicar em nós, no nosso cotidiano. Nós vemos aqui que o rei Josias, ele começou, olha só, ele foi escolhido para suceder o seu pai com 8 anos de idade. Uma criança com 8 anos de idade tem condições de ocupar um governo, de reinar? Não. Então, nós sabemos que nessa época ele era uma figura de adorno. Mas, com certeza, quando você começa a mergulhar nesse texto, nessa passagem bíblica, você vai compreender, apesar de não estar bem explícito aqui,
que o rei Josias, ele teve alguém ao lado dele, certamente foram os seus tutores, e a sua mãe, no livro de Reis, fala sobre o nome da sua mãe, Gedida. Gedida, você, pela história, pelo comportamento, pela vida de Josias, com certeza essa mulher teve uma importância muito grande na vida dele. Com certeza. Essa mulher, ela era descendente de Davi. E eu parei para analisar justamente nessa parte da questão da mãe, o quanto é importante nós criarmos os nossos filhos na presença do Senhor. O quanto é importante não só ensinar a palavra para os nossos filhos, mas ser uma ilustração viva na vida dele. Vocês vão compreender, quem não se recorda dessa história do rei Josias, por que eu estou focando nesse caso na mãe. Nós já vamos discorrer sobre a vida do rei Josias. Josias foi um dos melhores reis que Judá já teve. Nós lemos aqui no versículo 2, que ele fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi, seu preceptor, sem se desviar nem para a direita e nem mesmo para a esquerda. Mas antes de falar mais sobre Josias, eu quero explorar um pouco a respeito dos reis que Israel teve. Israel teve reis bons, como por exemplo Davi, mas também teve reis maus, muitos reis maus. Nós vemos aqui que Davi foi um bom rei, seu filho Salomão sucedeu o seu pai, mas depois de Salomão vieram vários reis que desagradaram ao Senhor. O reino, Israel, foi dividido em 2 reinos. Reino depois da morte de Salomão. Reino do norte, Israel, com 10 tribos. Reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém, com 2 tribos. E Josias foi rei em Judá, que é na região, no reino sul. E quando Josias foi ocupar o reinado, foi numa época muito tenebrosa, uma época muito tumultuada. O avô de Josias, o rei Manassés, foi um rei muito mau. E esse rei governou por 55 anos. E esse homem fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele permitiu a idolatria, ídolos do sol, lua, estrela e principalmente a adoração a Baal e a Azera ou Azerá, como algumas versões. E o povo voltou-se totalmente para a idolatria. Então, quando Josias assume, foi uma época de muita idolatria, uma época de grande imoralidade, corrupção, mas foi também uma época de derramamento de sangue inocente. Nós vimos ontem, quando o pastor Dan mostrou aqui a situação que estava Israel. E o rei Manassés permitiu tudo isso. Sacrifício humano, como nós já falamos aqui em outras ministrações. Quando Manassés, o avô de Josias, morre, o seu filho Amon ocupa o reinado. Amon repetiu os mesmos erros do seu pai Manassés. E ele governou apenas 2 anos, porque ele foi morto por um dos seus empregados.
E quando Amon morre, foi assim que Josias foi escolhido para suceder o seu pai. Mas interessante a história de Josias. Josias era uma criança, mas quando ele foi entendendo melhor quem era Deus, ele buscou fazer tudo diferente do seu pai, tudo diferente do seu avô. Nós vimos aqui, e eu quero repetir para vocês o versículo 2. Projeta o versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova. Andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou repetindo esse versículo aqui, para mostrar claramente para vocês quem era Josias. Ele não se deixou contaminar com as maldades que estavam acontecendo na época, principalmente do seu pai. Josias fez tudo o que era diferente. E nós vemos, queridos, quantas pessoas que justificam: eu sou desse jeito, eu tenho um comportamento difícil, eu tenho muita ira no coração, eu sou assim porque eu aprendi com meu pai, porque eu vivi num ambiente de muito conflito, porque eu vivi num ambiente opressor, um ambiente de crueldade, por isso que eu sou desse jeito. Josias tinha tudo para dar ruim, não tinha? Tinha tudo. Com seu avô, como ele tinha 8 anos de idade, quando ele veio ocupar o reinado, certamente ele não lembrava de muitas coisas, mas do seu pai sim. Quem era o seu pai? Por isso que eu iniciei dizendo para vocês que certamente tinha uma mãe que lembrava sempre a ele quem era o Senhor. Tinha um tutor que estava ali junto com ele, mostrando quem era Deus. Depois nós vamos ver sobre Ilquias, que estava ali, que era um sacerdote, que estava ali junto com ele. Então ele buscou fazer tudo diferente. Ele agiu corretamente aos olhos do Senhor. Ele andou nos caminhos do Senhor e ele não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Ele focou em quem? Focou no Senhor. E outra coisa importante aqui, que nós vimos aqui, que ele andou nos caminhos de quem? De Davi. Ontem nós ouvimos tanto falar sobre o rei Davi, quem era o rei Davi, e eu fui pesquisar quanto tempo do reinado de Davi para o reinado de Josias. Sabe quanto tempo? 400 anos. Mas Josias escolheu uma herança paterna. Ele escolheu se espelhar em alguém. Primeiro estava Deus, mas ele escolheu alguém humano para ser referência para ele. Davi era o seguidor da lei mosaica, era o seguidor da Torá. Davi valorizava a adoração, como nós vimos aqui cantando, valorizava a essência da adoração. Era um homem apaixonado por Deus, apesar dos seus erros, mas ele abriu o coração para o Senhor. Ele rasgava o coração para o Senhor e confessava os seus pecados. Ele valorizava os ritos e as cerimônias, que mostrava que eram a lembrança daquilo que o Senhor havia feito. Era um homem comprometido com Deus, era um homem de fé, era um homem que se apaixonou pelo Senhor. E Josias seguiu os passos do rei Davi. Queridos, o quanto é importante nós termos referências na nossa vida.
Como eu disse, primeiramente o Senhor, aquele que foi fiel, aquele que nos deixou o exemplo quando esteve aqui na terra. Mas é importante nós termos referências humanas, referências de pessoas que são apaixonadas pelo Senhor. Que bom que Josias se espelhou em Davi, porque imagina se ele tivesse se espelhado, seguido os passos do seu pai ou do seu avô, mas ele escolheu fazer tudo diferente. Quando nós nos unimos a pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, isso mexe conosco, sim ou não? Isso motiva a nossa fé. Por isso que nós temos que ter amizades de pessoas que nos ajude a intensificar o nosso nível de amizade com Deus, a nossa conexão com o Senhor. E é tão maravilhoso, queridos, quando nós decidimos romper com tudo aquilo que não agrada ao Senhor, romper com um ciclo de maldição. Às vezes as pessoas me perguntam, pastora Soninha, na minha família foi assim, muito caso de alcoolismo, de abuso, de tanta coisa, de tragédia, de suicídio, de macumbaria, de tanta coisa, idolatria. Como é que eu faço para romper? Na sua igreja, já me perguntaram, faz essas orações de libertação? Queridos, olha só, há uma resposta muito clara. Tiago 4, versículo 7. Só assim que você vai romper com a maldição. Portanto, submetam-se a Deus. Resistir quem? Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Você quer quebrar essa cadeia de maldição na sua vida? Submeta-se ao Senhor. Submeta-se ao Senhor. Esteja debaixo do governo de Deus. Deixa o Senhor governar a sua vida. Ele tem toda a autoridade, todo o direito, todo o controle das nossas vidas. Submeter ao Senhor é estar sob o governo, é honrar o Senhor, é ter uma vida de obediência, é ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Aí o diabo vai correr de você, sim ou não? Sim, sim. Salmo 90 diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. O Senhor é o nosso refúgio, de geração em geração. Nós podemos nos esconder debaixo das asas do Senhor. Aleluia, aleluia. Josias foi exemplo. O pastor Dan, quando ele ministrou, ele disse o seguinte, ministrando sobre Jacó, e ele disse que Jacó aproveitou das fragilidades do pai, e ele citou uma frase que na hora eu anotei. Diz o seguinte: não podemos caminhar nas decisões erradas dos pais e avós. Nós podemos escolher, está nas nossas mãos escolher a quem que nós queremos seguir. Certa vez Josué reuniu as tribos de Israel, e ali ele falou algo muito importante, que se encontra em Josué capítulo 24, versículo 15, que diz o seguinte: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém,
e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui Josué está dizendo assim: se não está agradando a vocês servir ao Senhor, pode escolher quem que vocês querem servir. Se são aos deuses dos antepassados de vocês, ou Deus dos pais de vocês, ou aos deuses dos amorreus, o pastor Dan falou sobre um aqui, sobre Dagon, quando a arca foi levada para lá para os filisteus, tinha o ídolo deles lá que era Dagon, sabe, e outros deuses dos amorreus. Ele falou: vocês querem seguir aos deuses dos antepassados, aos deuses dos amorreus? Escolham quem vocês querem servir, porque eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Será que você pode falar isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se há alguém na sua família que não esteja no caminho do Senhor, você pode continuar intercedendo por essa pessoa e dizer com autoridade e com fé, com confiança no Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, queridos. Nós vemos aqui que Josias fez a escolha dele. Ele escolheu servir ao Senhor, assim como nós escolhemos servir ao Senhor. Josias não abriu concessão. Josias não deixou brecha na vida dele para Satanás penetrar. Não deixou maus conselhos chegar ao seu coração. Certamente alguém cobrava dele: não vai continuar como o seu pai, seu avô. Ele escolheu fazer diferente. Ele não abriu concessão. E muitas vezes as pessoas estão caminhando na presença do Senhor e de repente abre concessão para Satanás agir. Ele não abriu. Ele fez uma escolha maravilhosa. Nós vemos que Josias começou bem, Josias continuou bem e Josias terminou bem. Ao longo dessa passagem vocês vão conferir isso. Josias terminou bem no sentido assim, espiritualmente, de seguir ao Senhor. Infelizmente, ele foi morto, mas a alma dele está com o Senhor. Quando eu estava lendo aqui, eu comecei a pensar: quantas pessoas que começaram bem e pararam no meio da caminhada. Quantas pessoas que começaram e desistiram. Quantas pessoas que já queimaram na presença do Senhor e abandonaram o Senhor. Eu tenho certeza que vocês devem estar lembrando de várias pessoas que começaram com muito fervor, começaram com muito amor e desistiram e hoje estão desviados. Quantos queridos que pararam no meio da caminhada. De vez em quando, quando eu venho ministrar, eu lembro disso, de pessoas, já coloquei isso aqui várias vezes, de pessoas que começaram conosco e hoje não estão mais. Isso é muito triste, irmãos. Você olhar para pessoas e saber que aquela pessoa já esteve tão ativa na presença do Senhor, conhece o Senhor, viveu experiências maravilhosas, mas depois esfriaram, desanimaram. Eu estava vendo esses dias, eu abri a rede social e vi uma postagem que me entristeceu muito, porque um dia, não lembro quantos anos tem, antes das juntos aqui, eu fui ministrar num retiro, um retiro
E esse casal de pastores, uma bênção, eles levaram a igreja toda para esse retiro. E o retiro foi uma maravilha. Eu lembro que tinha já um tempo que eu tinha sido acidentada, que eu tive umas fratura de vértebra, e eu não podia pular muito na presença do Senhor, né? Que é algo que eu gosto, de pular, sabe? E lá, e os irmãos cantando. Aleluia, né, Aninha? E lá os irmãos pulando, e eu com a vontade de pular também, mas não podia, porque doía a minha coluna. Eu tive fratura também no externo, na costela, e aí eu tinha que ter muito cuidado. Mas o poder de Deus estava tão grande lá, queridos, quando eu vi, eu estava pulando no meio do povo lá, me alegrando na presença do Senhor. E eu lembro que foi um retiro tão maravilhoso, tão espiritual. E agora em dezembro, quando eu abri a rede social, eu vi uma postagem desse pastor, separado da esposa, todo diferente, passando a virada na praia, com algumas pessoas que, quando eu olhei aquilo, me deu uma tristeza. Eu mostrei para o meu esposo, né? Eu mostrei para ele, aquilo me incomodou muito. Eu falei, meu Deus, eu preciso orar por esse pastor. E eu comecei a orar por ele. Eu estou orando por ele, para que ele sinta saudade do Senhor, para que ele seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, quando um líder desvia, vários outros vão no caminho. Porque, como eu falei para vocês, nós precisamos ter referência. Eu sei que o homem falha. Eu sei que nós, seres humanos, nós podemos falhar, tropeçar. Davi tropeçou, teve falha, mas ele consertou a vida dele. Ele voltou para o Senhor. Ele confessou. Ele se arrependeu e ele reparou o erro. E foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele era um adorador. E eu sei que muitos, queridos, muitos estão nessa mesma condição. O coração já queimou na presença do Senhor, mas hoje está seguindo esse sistema que nós temos visto, todo tipo de iniquidade. Mas nós precisamos, queridos, estar de pé. Nós precisamos compreender que nós somos cidadãos dos céus. O nosso reino não é aqui. Nós somos como forasteiros em terra estranha. Um dia nós estaremos habitando a nova Jerusalém. E essa é a nossa esperança. E nós sabemos que esse dia se aproxima, queridos. Nós não podemos descuidar, porque o inimigo vem e lança os seus dados inflamáveis, lança as suas setas. Por isso que nós temos que estar seguros na orla das vestes do Senhor. Nós precisamos estar de pé na presença do Senhor. O reino de Deus é tomado à força. Outra coisa que eu sempre falo aqui, que nós precisamos esmurrar nossa carne. Nós precisamos matar as nossas vontades, os nossos desejos e viver a vontade do Senhor. Viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, queridos. Nós não podemos voltar atrás. Salmos, capítulo 15, diz o seguinte: Senhor, quem entrará, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem entrará no teu tabernáculo? Quem subirá ao monte santo? E qual é a resposta, queridos? Quem é que sabe de cor? Quem tem mãos limpas e quê? E o coração puro. E aí vai essa palavra. Aqui são os atributos.
dos cidadãos dos céus. Quem tem as mãos limpas, querido, mãos falam de ações justas. É assim que nós temos que agir. Coração limpo fala de integridade, de pureza de coração. Só assim nós habitaremos no Monte Santo, queridos. Quem é nascido de novo tem olhos abertos para ver o reino de Deus. Que os nossos olhos estejam abertos para ver o reino de Deus. Eu não sei se você leu a mensagem que o pastor Gui postou no grupo semana passada, né? Alertando a igreja o quanto nós precisamos estar na presença do Senhor, queridos. E falando sobre os sinais. O que mais que falta para você compreender que a volta do Senhor está perto e que os sinais estão aí visíveis. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma pastora que está em Portugal e ela falando dessa questão da moeda, que daqui a pouco vai ser a moeda única. O que o pastor Dan já tem ensinado aqui, já tem falado conosco. Queridos, tantas coisas que já estão acontecendo e a coisa está caminhando muito rápido. Nós precisamos estar ligados para perceber os sinais, queridos. Nós vimos, voltando aqui sobre o rei Josias não abriu concessão. E do mesmo modo nós também não podemos abrir concessão. Vamos ler o versículo 3. Quem poderia ler? Vamos a igreja toda ler, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Com quantos anos Josias foi escolhido para reinar? E aqui era quanto? Aqui está dizendo o quê? 8 e 8 dá quanto? Com 16 anos. Um adolescente na idade. Olha o que diz aqui, queridos. Um adolescente, com 16 anos, ele começou a buscar quem? A buscar o Senhor, novinho. É visível a obra do Espírito Santo na vida de Josias. Com 16 anos, um adolescente. Está vendo, pais, a importância de ensinarmos os nossos filhos a se apaixonar pelo Senhor. Ontem, quando o pastor Dan estava ensinando aqui, aí no final uma irmã veio me cumprimentar, e eu conheci essa irmã de Campos, uma gracinha de pessoa, e ela falando: irmã, eu já percorri vários lugares, ouvindo líderes falando, pastores, ela citou o nome de vários que estão aí na mídia, mas eu nunca vi o que foi ensinado aqui, irmã. Eu nunca aprendi tanto. E aí ela olhou para mim e falou assim: eu acho que a senhora, quando trocava a fralda dos seus filhos, a senhora ficava clamando ao Senhor e falando para o Senhor sobre a paixão, sobre a adoração ao Senhor. Eu falei: minha irmã, antes de chegar no ventre, a gente já orava pelos nossos filhos. Antes. Vocês jovens não têm filhos, não são casados, não têm filhos. Vocês recém-casados, não têm filhos. Já comece a entregar ao Senhor.
os filhos que o Senhor dará para vocês. Nós fizemos, eu, pastor Dani, fizemos a nossa parte, mas se não fosse pelos esforços deles, eles não estariam aqui. Nós ensinamos, mas eles escolheram servir ao Senhor. Foi a escolha deles. São humanos, erram, ninguém é perfeito, mas cada vez mais buscam se comprometer com o Senhor. Como cada um de nós precisa se comprometer com o Senhor a cada dia. Essa mãe, como eu falei, Gedida, essa mulher certamente falava com esse filho, mostrava quem era o Senhor, falava do rei Davi, de quem era Davi, um adorador, porque Josias tomou um caminho totalmente diferente do seu pai, dos seus antecessores. E nós vemos aqui, queridos, que ele buscou ao Senhor. Josias, vamos ler o versículo 4, posta o versículo 4. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Volta o 3 novamente. Volta o 3. Ele começou a buscar a Deus de Davi. Essa segunda parte. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém. Ele tinha quantos anos aqui? 20 anos. 20 anos, ele começou a purificar Judá e Jerusalém. Ele era novo? Sim, 20 anos apenas, novo. Nós vemos aqui, ele foi destronando, olha só, purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Azerá, das imagens esculpidas. Eu imagino Josias ali, junto com seus homens, destronando toda aquela idolatria. O povo que adorava Baal, adorava Azerá, adorava outros deuses. Josias foi pessoalmente. Eu fiquei pensando, Josias foi muito corajoso em ter ido lá, purificar, destronar os altares de idolatria. Será que Josias enfrentou oposição? Com certeza enfrentou oposição. A mesma coisa que tivesse um governador aqui. A música está tão baixinha, coloca mais um pouquinho. Eu gosto, minha oração é sempre com louvor. Meu devocional sempre com louvor. Eu e o pastor Dani vamos orar. Vai lá no YouTube, coloca uma musiquinha para adoração. Senão fica sem fundo, Marquinho. Né, Gigo? Dá um sabão nele. Voltando, irmãos. Voltando. Quando eu estava pensando em Josias, eu comecei a lembrar, imagina se um governador, um líder, um prefeito, chegasse aqui em Vitória, vamos destronar a idolatria, e começasse lá pelo pier de Iemanjá. Será que teria oposição? Com certeza teria. Mas Josias enfrentou tudo, queridos. Sabe por quê? Porque ele estava sobre o governo do Senhor. E quando o Senhor está à frente, queridos, nós enfrentamos, porque sabemos em quem nós temos crido. Aleluia! E aí diz, só adiantando um pouquinho aqui, nós vemos que Josias, ele voltou para casa, olha só voltou para casa após cumprir essa missão. Primeiro ele fez tudo o que tinha que fazer, destronou, acabou com aqueles ídolos, acabou com aqueles altares, só depois que ele voltou para casa.
E eu estava pensando muito a respeito disso. Coloca o versículo 4. Ali ele diz: foi derrubando os altares de Baalim, só adiantando, despedaçou, reduziu a pó os postes de Azerá, as imagens esculpidas, os ídolos de metal, foi acabando com tudo. Agora passa para o sétimo versículo. Diz o seguinte: derrubou os altares e os postes de Azerá, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, despedaçou todos os altares de incenso, todos os altares de incenso espalhados por Israel. Depois voltou para... Mas ele não era rei em Judá? Não estava dividido em 2 reinos? Nessa época, Israel, o reino do norte, estava um tumulto politicamente, vamos dizer assim, estava sob o domínio dos assírios, mas estava sem rei, mas estava sob o domínio dos assírios. Josias, cheio da unção do Senhor, ele ultrapassou a sua área de jurisdição. Porque quando nós estamos cheios da unção de Deus, nós não ficamos apenas aqui no território. Nós não ficamos apenas na região de Jabu, na região de Goiabeiras, né? Da grande Goiabeiras. Porque quando o avivamento começar aqui, queridos, Vitória, a grande Vitória, o Espírito Santo, a nação, o mundo saberá que o Senhor está operando aqui, queridos. Eu creio que o que o Deus tem para fazer em nosso meio é grande. E a influência será grande, porque quando o avivamento começou lá em Pensacola, lá nos Estados Unidos, o avivamento da Argentina, o avivamento de Cochabamba, na África do Sul, não ficou apenas lá, não ficou apenas na região desse povo. A nação, o mundo ficou sabendo quem era o Senhor e aquilo que Ele estava liberando sobre as pessoas. Aleluia, aleluia. Josias queria fazer uma reforma religiosa, mas não adiantava fazer só do seu pedaço ali do seu reino. Era uma oportunidade de unir os 2 reinos, purificando e trazendo a presença do Senhor. Aleluia. O Senhor honrou Josias. O Senhor honrou. Mas o ponto forte dessa palavra, que ficou na minha mente, que tem martelado na minha mente, é que Josias buscou romper com a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser do Senhor. É tudo aquilo que ocupa o nosso coração, que nos distancia do Senhor. Quantas coisas têm sido ídolo na nossa vida. Quantas coisas, queridos. Vocês acham que o dinheiro pode ser um ídolo? E como pode o Mamon? Pessoas que não abrem a mão. Uma idolatria pelo dinheiro muito grande. O nosso tempo, mau uso do tempo, pode nos afastar do Senhor, sim ou não? Sim, sim. Queremos fazer aquilo que traga prazer para nós. Queremos satisfazer as nossas necessidades. Queremos satisfazer as nossas vontades, as nossas metas.
os nossos desejos, queridos, mas muitas vezes não nos importamos com a vontade do Senhor, com os desejos do Senhor para a nossa vida. Nós esquecemos, queridos, quando nós falamos de idolatria, nós pensamos muito em ídolos de madeira, de barro, de prata ou de ouro, mas podem ser tantas coisas na vida da gente. 1 João capítulo 5 e versículo 21, o apóstolo João escreve assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que será que João está alertando? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, quer dizer, tenham cuidado com os ídolos. A soberba pode ser um ídolo, o orgulho pode ser um ídolo, a inveja pode ser um ídolo. Mas quantas vezes nós vamos confessar para o Senhor o nosso pecado? Quando falamos de pecado, já imaginamos aquelas coisas piores, vamos dizer assim, a imoralidade, tantas outras coisas, mas esquecemos que precisamos confessar para o Senhor a nossa soberba, o nosso orgulho. Um dia uma irmã veio confessar para mim, falando naquela época da dinâmica, e ela falou: pastora Soninha, eu quero confessar algo para a senhora. Amém, vem cá, vamos começar. Eu quero que a senhora ore por mim, porque eu sou uma pessoa que já tive muita inveja, eu tenho muita inveja. É raro alguém confessar para o Senhor a inveja, o orgulho, a soberba. Esse foi o pecado de Lúcifer, a soberba, o orgulho. Ele queria ser como o Senhor, ele já era um anjo de luz, mas queria ser como o Senhor. E ele influenciou tantos outros. Ele influenciou outros seres celestiais, porque ele não caiu sozinho, ele veio com muitos outros. E ele quis transferir esse pecado para Adão e Eva. Nós ouvimos aqui ontem o pastor Dan explanando sobre isso. Ele quis enganar Eva. Ainda veio com uma mentira, não é bem assim. Ele sempre quer perverter a palavra do Senhor. Essa foi a palavra que tem ecoado na minha mente e que o Senhor falava comigo: fale sobre idolatria. Ídolos, queridos. Quantas pessoas que querem holofotes, querem popularidade. Quantos? Eu gostaria que você projetasse aí João capítulo 12, versículo 42 e 43. Prestem atenção nessa passagem. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Nele em quem? Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Muitos não creram em Jesus, mas muitos creram. Muitos creram em Jesus, muitos sabiam quem é que estava ali, nele, para que milagres acontecessem, para que paralíticos andassem, cegos enxergassem, para que mortos fossem ressuscitados. Quem estava ali nele sabiam que eram o Senhor. Vocês lembram bem, quem já viu o The Chosen, né? Vídeo The Chosen. Nicodemos era um doutor da lei. Ele era um doutor da lei, mas ele reconheceu quem era Jesus. Naquela cena onde o ator diz, né, simbolizando Jesus, ele chegou tão perto, mas ele posta não, quer dizer, é posta, né? O 43.
Coloca aqui o 43. Porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Eles tinham medo de perder, sabe o quê? A sua posição no sinédrio. Muitas vezes nós estamos agarrados no status, na popularidade, e não queremos abrir mão, queridos. Eles tinham medo, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Outra idolatria é o egoísmo, é ficar preocupada somente com a minha vida e não se preocupar com a necessidade do nosso irmão. Quantas pessoas que são tão egoístas. Eu estava esses dias olhando o Instagram e aí eu vi falando, né, da chuva de Coronel Fabriciano. Meu Deus, que chuva! Quantos perderam tudo? E aí, de repente, uma irmã postou, uma irmã que já congregou conosco na igreja que a gente estava antes, uma irmã que sempre frequentava a oração, não perdia o ciclo de oração, e de repente ela posta a casa dela, limpando a casa, perdeu tudo, queridos, tudo. De vez em quando ela colocava umas fotos em casa, tudo muito organizadinho, tudo muito limpo, tudo muito bacaninha, e ela começou a mostrar, ela falou, perdi sofá, perdi cama, a máquina de lavar estragou, e começou a mostrar, e quando eu olhei aquilo dali, já era noite, eu dormi, aquilo começou a me incomodar, tanto uma irmã, sabe, conhecida, nossa, eu falei com meu esposo, meu Deus, eu estou muito preocupada com fulana. Eu falei, vamos mandar uma oferta para ela? Vamos, mandamos uma oferta para essa irmã, e quando chegou, já tinha um tempo que eu não falava com essa irmã, porque mudou, e ela pediu o Pix dela, e ela colocou aquele monte de carinha chorando. Ela não imaginava, sabe, que o Senhor incomodaria o meu coração, o nosso coração, para poder ajudá-la. Nós esquecemos, irmãos, do próximo, dos nossos irmãos, das pessoas que precisam tanto. Qual é o ídolo que está dentro do seu coração? Pode ser o egocentrismo. Vocês sabiam que existe o narcisismo gospel? Aquele que está dentro da igreja, aquele que está ouvindo a palavra, mas não está nem aí para o que está acontecendo lá fora, não se sensibiliza mais com as guerras, não se sensibilizam com as pessoas, só está preocupado com aquilo que é dele, queridos. Isso é triste, isso é triste. Nós precisamos permitir o Senhor governar as nossas vidas. Ídolos, quantos ídolos. É muito fácil, querido, nós estarmos aqui ouvindo a palavra e deixar isso crescer em nosso coração. Não é difícil, não, você colocar ídolos no seu coração. E eu te pergunto, o que ocupou o seu pensamento e o seu coração na semana passada? Você pensou mais nas suas coisas ou nas coisas do Senhor? Você fez tempo para buscar ao Senhor? Eu sei que o Espírito Santo está te mostrando agora o ídolo do seu coração. É muito fácil nós permitirmos ídolos no nosso coração. Quantas vezes o Espírito Santo está nos incomodando a buscar ao Senhor, a fazer o nosso devocional, a estudar a palavra, mas nós queremos outras coisas e não nos importamos em agradar ao Senhor. Como eu disse, é muito fácil deixarmos ídolos crescerem dentro do nosso coração. O povo teve tanta experiência, o povo hebreu, tanta experiência com o Senhor, viram milagres acontecer,
a saída, como foi a saída lá do Egito. O mar vermelho se abriu. O alimento que não faltava, o Senhor mandava alimento para eles. Eles passaram 40 anos no deserto, a roupa crescia junto, o calçado crescia junto, vamos dizer assim, né? Cabia no seu pé, não gastava. E sabe o que aconteceu? O pastor Dan falou isso ontem. Quando Moisés subiu para ter um encontro com o Senhor, ele ficou lá no Sinai, para descer com as tábuas da lei. Quando ele chega lá embaixo, o que foi que aconteceu? Ele disse aqui ontem, toda a riqueza que o povo recebeu lá no Egito, que saiu com os seus ouros, pedras preciosas, com as suas joias, o que foi que aconteceu? Eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Quem é que estava liderando eles? Arão, um líder que viu o Senhor usar Moisés daquela maneira. Ele foi pressionado e ele cedeu, ele abriu concessão. Quando Moisés desce, que vê aquele bezerro de ouro lá, aquele povo que teve tanta experiência com o Senhor, o que foi que aconteceu? Você que estava aqui ontem pode responder. Moisés fez o quê? Quebrou as tábuas da lei, porque não adiantava falar para aquele povo que estava com o coração cheio de idolatria. Por isso eu digo para você, você passou aquele tempo aqui na dinâmica, nós temos passado esse tempo na presença do Senhor, nos alimentando dele, mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos erguer bezerros de ouro em nosso coração. Misericórdia, não é? Misericórdia. Temos que ter cuidado, porque existem prazeres que desviam a nossa atenção. Versículo 8, queridos. Vamos ler o versículo 8. Nós estamos já caminhando para o fim. No 18º ano de seu reinado, com quantos anos Josias estava? 26 anos, a fim de purificar o país. Ele purificou o país e o templo. Depois que ele purificou toda a nação, não só a sua área de jurisdição, mas também o reino do norte, ele veio para o templo. O templo estava depredado, não havia mais adoração, não havia mais sacrifícios, queridos, altar de sacrifícios. O templo estava acabado, o templo estava totalmente acabado, depredado. Havia quartos para prostitutos, muitos ídolos dentro do templo, ao sol, à lua, à estrela e muitos outros. Josias veio com a sua equipe, com a sua turma. É importante ter unidade, querido. Se nós queremos o avivamento, nós precisamos de unidade. Foi isso que o pastor Gui falou na quinta-feira. Sem unidade não há avivamento. E quando eles estavam lá, tirando todos aqueles ídolos, sacerdotes haviam se corrompido. Ele começou ali a purificar o templo. Queridos, nós somos templo do Espírito Santo. Não adianta fazer a obra do Senhor sem restaurar esse templo aqui. De nada adianta. De nada adianta, como ele falou ontem também, cumprir propósito quebrando o princípio. Quantos querem fazer tanta coisa? Está no ministério, está em outro, mas sem ser parecido com Jesus. O nosso alvo é ser parecido com Jesus, queridos.
E ali começou aquela arrumação no templo. E o que foi que aconteceu? Ilquias, o sacerdote, encontrou a escritura sagrada, encontrou a palavra que estava intocada no meio dos entulhos. Quantos lares que a palavra já não faz mais efeito nenhum? Quantos não estão dando mais importância à palavra do Senhor, queridos? Quantos? Sem a palavra do Senhor não há vida. Sem a palavra do Senhor não há transformação. Sem a palavra do Senhor não conseguimos nos conectar com o Senhor. Sem a palavra do Senhor não criamos músculos espirituais. Ficamos fracos, ficamos vulneráveis à palavra. Muitos já esqueceram a palavra do Senhor. E ali alguns estudiosos falam que certamente foi o livro de Deuteronômio. E ali falava sobre o juízo de Deus. Aqueles que não se arrependessem. O que foi que poderia acontecer? Quando abandonamos a palavra, nós criamos, queridos, os nossos próprios elementos de adoração. Quando abandonamos a palavra, nós contribuímos ou nós construímos os nossos próprios elementos de adoração. Também foi falado ontem, que bom que o pastor Dan ontem pediu para falar depois de propulsão, né? Estou citando muita coisa que ele falou aqui. O quanto nós precisamos, queridos, amar a palavra de Deus, porque é o único livro que você lê com o autor dentro de você. É o único livro que você lê com o Espírito Santo dentro de você, te ensinando, te orientando, clareando a palavra na sua mente. Aleluia. Sem a palavra não há presença, sem a palavra não há altar. Nós vimos que Josias chamou, colocou os sacerdotes, aqueles que estavam ali voltados para o Senhor, trouxe os levitas para voltar à adoração. Começou a restaurar as festas, as celebrações que lembravam tudo aquilo que o Senhor havia feito. Como precisamos, querido, como precisamos da palavra de Deus, como precisamos dessa transformação. Ali, Josias convocou o povo para uma assembleia solene, para se comprometer e renovar a aliança com o Senhor. Queridos, o quanto nós precisamos renovar a aliança com o Senhor. Não pense que hoje você está aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, louvando. E se você não conservar isso dentro de você, se você não conservar o azeite, você fraqueja. Porque o mundo tem muitas ofertas. E Josias, ele começou a celebrar a Páscoa ali, que era a lembrança da saída do povo do Egito, lembrando tudo que o Senhor fez. Vamos ler 2 Crônica 35, versículo 18. Eu gostaria que vocês lessem todos juntos. A Páscoa aleluia, os dois reinos unidos,
Foi uma celebração, nunca houve igual, queridos, nunca houve. Josias conseguiu trazer o povo de volta. Houve uma renovação espiritual sem precedente. Como nós precisamos, querido, dessa renovação espiritual. Por que será que Davi começou lá fora primeiro? Por que será que Davi não foi para o templo primeiro? Não adiantava restaurar o templo, porque o povo ainda tinha os seus elementos de adoração lá fora. O povo precisava ver uma mudança, precisava unir os dois reinos. Eu quero te dizer uma coisa: o culto que você traz aqui, que vem dentro de você, aqui para essa comunidade, para esse corpo aqui, é um culto que precisa começar lá fora, lá na sua casa. Aonde você estiver, as pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente na sua vida. Ver que ali está uma serva do Senhor, ali está um servo do Senhor. Então não adianta, queridos, ficarmos o dia inteiro lá na frente de uma televisão, de uma rede social e chegar aqui, muitas vezes com o coração fechado e não conseguir se alegrar. E muitas vezes diz: o culto não estava muito bom. O culto nós trazemos, vem dentro de nós. A adoração precisa estar aqui, queridos. A adoração precisa estar dentro de você. Deus, não adianta você querer se encher da glória de Deus sem quebrar a idolatria dentro de você. Não pense, como eu disse, que seja um ídolo de barro, mas são tantas coisas que podem ser, queridos. São tantas as coisas que tiram o nosso foco. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor, não há prazer maior do que estar na presença do Senhor. Nós temos falado aqui tanto sobre avivamento, temos falado tanto sobre buscar ao Senhor, termos uma vida em consonância, um coração alinhado ao coração de Deus, se não quebrarmos os ídolos. E eu te pergunto, qual o ídolo que você precisa quebrar dentro de você, para que você possa ser mais íntimo do Senhor? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.